O HIV é um vírus chamado vírus da imunodeficiência humana. Por quê? Porque ele, quando infecta uma pessoa, ele faz a defesa do organismo diminuir bastante. Então, é por isso que ele tem esse nome. E esse vírus tem essa particularidade muito estranha, não é? De lesar células de defesa do organismo. Então é por isso que é vírus da imunodeficiência humana. Vírus parecidos com ele já eram conhecidos em animais, mas em casos humanos, a doença que ele passou, que ele promove, teve início em 1981. Nos Estados Unidos, quando perceberam que algumas pessoas, naquela ocasião eram particularmente homossexuais, tinham um tipo de pneumonia que antes era encontrada especialmente em idosos e em crianças muito pequenas, e essa pneumonia nessas pessoas ficou mais comum, mostrando que havia um fator atrás disso. Foram estudando essa situação e caracterizaram que havia essa deficiência na defesa imunológica do organismo, isso ficou bem caracterizado, e aí começaram a procurar a causa. E em pouco tempo eles desvendaram que era esse vírus o causador. No começo, ele ganhou o nome de era vírus da linfadenopatia, e depois ele ganhou o nome de HTLV3, e depois se convencionou e houve um consenso de que ele seria HIV. Em 1982 eu diagnostiquei o primeiro caso de AIDS que realmente de doença contraída aqui no Brasil. A doença foi desvendada em homossexuais masculinos, não é? E foi percebido que a maioria dos casos, com o progredir dos estudos, a maioria dos casos eram relacionadas com homossexuais masculinos. E não havia dúvida que o maior número de casos estavam relacionados com eles. Depois, os estudos prosseguiram, os casos ficaram sendo mais conhecidos, aí viu-se que mulheres estavam também infectadas, transmissão se fazia por relacionamento sexual, sobretudo, e aí havia uma implicação muito grande com os homossexuais masculinos. Mas percebeu-se também que havia transmissão por sangue, não é? Por transfusão de sangue, pelos drogados que injetam sangue, a droga na veia. Quando um tem o vírus, eles usam a mesma seringa e a mesma agulha, eles contaminavam o grupo. Mulheres foram entrando nesse contexto, né? Verificou-se também que filhos de mulheres que tinham o vírus podiam adquirir a infecção, uma certa porcentagem deles. Ficou claro que outras pessoas também tinham a doença, mas eu acho que não foi errado considerar que os homossexuais masculinos e os drogados que injetam droga na veia desse jeito constituem um grupo de risco. Surgiram os outros, mas não há dúvida que nas estatísticas esses são os doentes em maior número. Outros mecanismos, não é? Por exemplo, transfusão de sangue, acidental, profissionais da área da saúde que se contaminam, mas os dois grupos principais são dos homossexuais masculinos e dos drogados que injetam droga na veia. Os outros mecanismos são a transmissão do vírus de mãe para filho, a transfusão de sangue,
acidente em laboratório, infecção de profissionais da área da saúde, são outros tipos que foram sendo desvendados. Muita gente adquire a doença e não sente nada, não é? Nem sente nada e só vai perceber que algum tempo depois. Aqueles que sentem alguma coisa têm uma doença aguda, tem febre, tem dor no corpo, tem gânglios linfáticos aumentados. É muito difícil reconhecer que uma pessoa está na fase aguda da doença. Quem reconhece isso são médicos experientes que sabem fazer a diferença disso com outras doenças parecidas. Mais tarde, passa um certo tempo, aí realmente vem o que a gente chama de AIDS. Existe uma fase do indivíduo infectado, depois vem a AIDS. Existe uma prova, né, que é um teste chamado o teste ELISA. ELISA não é nome de mulher, é o nome da prova. É uma sigla que vem do nome da prova em inglês. Hoje é isso que se faz. Agora é preciso fazer um exame confirmatório, porque é muito desagradável você dar um diagnóstico positivo pelo método ELISA sem ter um exame confirmatório, né? É uma prova chamada de Western blot, que aí temos certeza. Então, além de contar o número de vírus no sangue, um outro progresso é o que a gente chama de genotipagem. O vírus é testado perante muitos medicamentos. Hoje nós temos 17 medicamentos que podem atuar sobre o vírus. Então, faça a genotipagem para saber como é que podemos conduzir o tratamento, porque não é bom começar o tratamento quando o vírus já é resistente a certos remédios, né? É muito recomendado que a gente que tem HIV e que está já apresentando esse quadro de síndrome metabólica, a gente tomar bastante cuidado com alimentos gordurosos, frituras, enfim, coisas não saudáveis, né? É super importante que não fume, né? Por uma questão de prevenção, e faça bastante exercício físico, porque isso é comprovado que o exercício físico ajuda a diminuir colesterol e triglicérides. Como que acontece? A mãe soropositiva, ela antes não tinha a prevenção, então todo o sangue, né, entrava em contato com a criança ou na hora do parto ou através da amamentação. Hoje em dia não, né? Hoje já não tem esse, como se pode dizer, esse risco mais, porque hoje tem uma prevenção com medicamento que se começa a tomar desde a primeira semana de gravidez até a hora do parto, e tem alguns obstetras que se especializam em partos de pessoas que vivem com HIV e AIDS. Como que acontece isso? Tem casos de até a criança sair dentro da bolsa e aí não há essa infecção, e depois que essa criança nasce, ela toma xaropinho de AZT durante algum tempo, e aí depois de um ano se pede para fazer o exame para saber se a criança tem ou não o HIV. É uma síndrome metabólica. Isso faz com que o colesterol e o triglicérides aumentem bastante no organismo da gente. E além disso, tem gente que fica com a gordura distribuída de uma maneira diferente no corpo. Então a gente tem uma tendência a afinar nos braços e nas pernas e a reter mais gordura no tronco. E os homens principalmente têm muito problema de afinar muito no rosto. Então hoje o SUS, por exemplo, está até oferecendo, disponibilizando, né, cirurgia
gratuita para esse pessoal que está com uma lipodistrofia muito acentuada. O trabalho preventivo hoje se baseia no uso da camisinha. Usa a camisinha e acabou. Numa relação sem qualquer uma. E nessa liberalidade sexual que tem aí. Isso é uma libertinagem, uma liberalidade sexual. Eu fiz parte da comissão de AIDS do Ministério da Saúde desde o começo. Mas há uns 3 anos, por exemplo, eu não quero mais saber disso, porque lá se decide só pelo uso da camisinha, tá certo? Eu acho que não é só isso. A camisinha, numa relação onde é necessário, numa relação de risco e tudo isso, mas não usar a camisinha como a arma fundamental. Porque o relacionamento sexual ficou hoje uma brincadeira, uma diversão. Isso que é o relacionamento sexual hoje, não é? Tem o carnaval, então eles distribuem camisinha aos milhares. Agora, veja bem, o que é o carnaval? Carnaval é uma festa popular para as pessoas se alegrarem e isso. Mas não é. É interpretado como um motivo para relações sexuais de qualquer jeito.